Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um dos conceitos mais importantes para quem quer operar no mercado financeiro. Antes de mais nada, antes que você pense que é um conceito, um estudo bastante simples, fica até o final para você aprender. E a maioria das pessoas acaba marcando isso de uma maneira inadequada. Hoje vamos falar sobre como identificar a tendência usando topos e fundos. Não se preocupe se você já é iniciante, eu vou explicar tudo de um jeito super simples e fácil de entender. Então já deixa seu like, compartilha com seu amigo e se você não é inscrito, se inscreva agora para poder fortalecer o crescimento desse canal e seja muito bem-vindo. Primeiro, eu quero que você entenda que existem estudos e metodologias de análise técnica que se alinham com as nomenclaturas e conceitos semelhantes a outros estudos. O objetivo aqui, né, pessoal, é reunir todos esses estudos que eu vou deixar na descrição dessa aula, falando para você que eles falam a mesma coisa. E a ideia aqui é focar principalmente na ação do preço. Eu vou pegar um conceito que está bastante em alta nesse exato momento, que é o conceito de smart money, tá? Eu quero dizer para você qual que é o estudo que é o melhor que o outro? Não, se você achou que eu iria falar qual é o melhor, porque todos eles são fundamental em dizer que a ação do preço é a mesma coisa, porém a gente está começando a dar um valorzinho ou outro na ideia de buscar a salvação, né? Todos os estudos, né, pessoal, sempre existiu, porém acabam mudando as suas nomenclaturas, maneiras de passar isso adiante e acaba ficando um pouco melhor, né, conforme vai melhorando essa maneira de se expressar e a sua importância. Beleza? Então, tá na descrição dessa aula aqui todos os estudos que falam exatamente a mesma coisa, que se tratando aí com o objetivo principal, a ação do preço. Mas eu vou usar aí os conceitos do Smart Money, tá? Para vocês entenderem e falar de algumas nomenclaturas que são idênticas. Ok? Primeiro, vamos entender o que que seria essa tal dessa estrutura do mercado. Basicamente, a estrutura de como o preço de um ativo vai subir ou descer, né? A gente pode analisar que nesse exato momento, nesse ativo do XAU-USD, que se trata do ouro em relação ao dólar americano, a gente pode perceber que o preço ele estava aqui embaixo, correto? Porém, aonde que ele finalizou? Aqui em cima. Então, batendo o olho aqui rapidamente, a gente já consegue dizer que essa movimentação é de alta. Mas como que eu consigo identificar isso com um gráfico movimentando? Primeiro, eu tenho que entender o conceito simples, o conceito básico, né? Compreender quem é quem, afinal de contas. Primeiro, a gente tem que entender quais são os tipos de nomenclaturas. De uma maneira bastante rápida aqui, eu já deixei aqui no jeito para não perder tanto tempo. E aí nós temos aqui os nossos conceitos, né, de smart money e de uma maneira bastante simplificada do que seria exatamente. Então a gente pode entender que quando a gente tem essa movimentação, quando nós temos essa movimentação, a gente tem que entender que o mercado ele quer nos passar um comportamento, né? E aí a gente pega esse tipo de comportamento para poder estar identificando. Vamos supor que o mercado está saindo aqui de cima, correto? Porém, ele faz uma movimentação de baixa, depois sobe, faz a movimentação de baixa, e aqui nesse primeiro comportamento ele rompe o fundo que ele deixou de baixa, aí ele sobe, não teve força suficiente para poder romper seu topo anterior, porém ele volta a cair, rompendo-se o fundo anterior, correto? Quais são as nomenclaturas para esse tipo de comportamento? Eu vou colocar apenas as letras para que você possa entender de uma maneira bastante rápida. A gente tem que entender que, se tratando-se o topo, o pico máximo daquele movimento, é que eu vou chamar de H. E ele veio, ele formou,
se um fundo, né, um vale, a mínima daquele movimento, eu vou estar chamando de L. Porém, quando esse preço ele veio a subir, ele subiu e veio aqui, você pode observar que ele não rompeu-se o topo, o pico, a máxima daquele movimento, ficando um pouco mais abaixo. E aqui nós chamamos, quando nós temos um topo, né, mais baixo que o topo anterior, nós colocamos a nomenclatura de LH. Que se trata, né, de um topo menor que o anterior. Agora, quando esse preço ele vem a cair, que ele perde-se o fundo, o vale, a mínima do movimento anterior e larga um fundo mais abaixo que o anterior, nós colocamos a sigla LL. Ou seja, está um fundo mais baixo que o fundo anterior. E aqui é a mesma coisa, tá? Porém, tem um comportamento que o preço ele pode fazer, que a gente tem que ficar ciente, opa, o que está acontecendo? É quando o mercado ele vem, larga ali o seu topo, ele volta, não consegue perder o teu fundo, e aí ele pega e rompe o seu topo anterior. Ele volta a cair, o fundo já começa a ficar maior que o anterior, e assim vai. O que que eu estou querendo dizer nesse pequeno comportamento? Eu estou querendo passar para você que quando ele faz esse pequeno rompimento do topo anterior, ele rompeu aqui, ó, ele muda a sua tendência. Onde que nós tínhamos a movimentação, uma tendência de baixa, né, que é chamada de bearish, tendência de baixa, ele vira uma tendência de alta. Por quê? Justamente devido a esse pequeno detalhe, que ele rompeu o topo anterior, tá? Quando ele rompe esse topo anterior, ele viria o bullish, tendência de alta, movimentação de alta, ele já começa a dizer para a gente o quê? Opa, se o meu topo ele é maior que o anterior, então eu tenho... Agora, se meu fundo ele é maior que o anterior, e assim vai. Ou seja, ele já começa a passar esses parâmetros. Tá, mas o que que tem diferente até agora? O que que tem diferente até agora, pessoal? Que aqui nós temos uma movimentação de baixa, uma tendência de alta, mas, poxa, será que todo topo e fundo é tão bonitinho assim no gráfico? Né? Não é. A gente sabe que não é. Mas é essencial a gente compreender esse pequeno detalhe. Mas dentro dessa movimentação aqui, ó, eu quero que você entenda, dentro dessa movimentação de baixa, pode ter alguns ruídos desnecessários, dando a entender que seria um topo ou um fundo. Como assim? Vamos entender que eu vou buscar vamos pegar aqui, eu estou indo pegar este, este aqui, e dentro deste aqui, o preço ele fez esse tipo, ao invés aqui ser bonitinho, a gente vai ter aqui, ó, vamos lá. Teve o HH, o HL, e aí nessa movimentação, ao invés de ele romper, ele pega e faz isso aqui, ó. O que que você entende aqui? Que o preço está indefinido. Ou às vezes ele pode fazer isso aqui, ó. Rompe aqui ainda. Opa, será que ele perdeu mesmo o seu fundo? Já se perguntou isso? De uma maneira mais prática, o que que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando nós temos a movimentação, nós vamos lá, vamos pegar aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Porém, esse fundo ele não perdeu o seu fundo principal.
Então, ele rompe seu topo principal, né? Será que esse aqui é o topo principal? Ou é um topo de referência, que eu costumo chamar? A gente tem que entender que, quando se trata do conceito, a gente tem que lembrar o quê? Que de fato, vamos lá, para este topo que nós temos aqui, para ele ser de fato validado, tá, pessoal? Este topo, ele só é verdadeiro, coloca aqui, ó, ele só é verdadeiro, topo, ele só é verdadeiro quando a sua movimentação rompeu o fundo. Aí eu te pergunto, esse danado, essa movimentação que ele fez aqui, que ele deu início a essa movimentação de baixo, ele rompeu este fundo? Não, não rompeu. E quando esse preço ele volta a subir e ele rompe esse topo, ele mudou sua tendência? Não, não mudou sua tendência. Por quê? Porque este topo nada mais é que um topo de referência. Se é um topo de referência, o mercado não está considerando ele ainda como o topo principal, como um topo relevante para o mercado, tá? E muitas vezes tem muita gente que acaba considerando este topo como mudança de estrutura. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado porque esse topo, ele é apenas um topo de referência. Para de fato eu ter em mente qual que é o topo verdadeiro sempre vai ser aquele, que é este aqui, né? Que rompeu-se o fundo. Ou seja, o que que nós temos aqui? Nós temos que este danado aqui, esse topo que deu origem ao rompimento deste fundo, quando essa movimentação caiu, rompeu-se este fundo, ele é o topo verdadeiro. Então, o mercado ele pode trabalhar dentro dessa movimentação, fazer essa brincadeira toda aqui, ó. Ele vai, sobe, te ilude falando que está mudando de tendência, aí ele vem, volta, cai aqui, vem até aqui, bem na hora de romper mesmo o topo verdadeiro e vem a pancada para baixo. É por isso que a gente tem que entender como que é o comportamento dessa ação de preço. Será que o mercado ele realmente rompeu-se o topo? Ou ele está apenas te iludindo, falando que está mudando o seu comportamento? Então, por isso que aprender a identificar um conceito tão simples, mas que a maioria acaba aplicando de maneira inadequada, acaba levando os stops por falha de informação que não possui, ou por não ter observado direito esse tipo de comportamento, tá? Então, a gente tem que entender que, bora aplicar agora de uma maneira mais adequada, o nosso conceito de topos e fundos. Como que seria isso? Seria dessa maneira. Então, nós temos aqui movimentação de baixa, início do movimento, que estamos dando exemplo. O preço ele veio, caiu, seu fundo, topo menor que o anterior, perdeu seu fundo menor que o anterior, subiu, topo menor que o anterior, e ele vem fazendo. E aí o preço ele vai começar a ter ali a ilusão, né, de querer nos enganar. O que que ele vai fazer?
né? Que a maioria acaba pensando que este aqui poderia ser um choque, poderia ser um rompimento de mudança de tendência, onde que ele deixa de ser um bearish para ser um bullish, correto? Porém, devido a isso, ele acaba buscando essa região aqui, ó, seu topo de relevante, que foi o que realmente rompeu-se o fundo anterior, que deu-se a origem ao BOS, né? E que esse BOS nada mais é para poder mostrar e para poder te dizer, olha, a continuidade dessa movimentação de baixa. E aí o mercado ele vem novamente, ele chega aqui, essa galera que tá todo mundo aqui, ó, comprou, né? Vamos dizer que existe aqueles que entraram no rompimento aqui, pivô de alta, correto? O que que o mercado faz? Deixa eu pegar de outra cor aqui para ficar mais interessante. E aí ele perde quem? O seu fundo. E aí o topo continua sendo aqui. Foi onde que deu a origem, tá? Eu ainda considero, de fato, né? Porque às vezes ele pode fazer essa construção, cair, pingar, depois para poder ocorrer o estouro, eu continuo considerando este topo, tá? Sempre o primeiro topo. Por quê? É ele que deu a construção daquele pequena acumulação daquele movimento que ele trabalhou entre o intervalo do fundo e topo principais, tá? Então vamos lá. Então o preço ele veio, caiu, depois ele subiu novamente, né? Veio, testou seu fundo e aí de fato ele ocorreu o seu rompimento. E esse rompimento foi do rompimento do seu topo verdadeiro. É aqui que nós falamos que ele teve um choque, tá? Vamos colocar aqui, choque, que nada mais é onde que o preço ele reverteu a sua movimentação através de um rompimento do topo anterior. É quando ele sai, né? É quando ele simplesmente ele rompeu-se aquele topo anterior que é fundamental para o preço deixar de ser uma tendência de baixa para poder ter a sua movimentação, a sua tendência de alta. E aí o mercado ele pega e vem fazer o seu comportamento de tendência de alta. Ok? Então a gente tem que entender que com base nesse conceito, primeiro ponto principal é a gente entender que nem todo topo e fundo ele é fundamental para o mercado. Às vezes ele está dando início de uma pequena acumulação, a uma pequena consolidação, uma pequena, de acordo com o Incoff, redistribuição, reacumulação, acumulação, distribuição. Então, a ação do preço ele já começa a te passar esses parâmetros quando ele está começando a construir-se uma captação de negociações entre compradores e vendedores naquele intervalo de preço para poder se criar a liquidez, tá? E aí a gente aprende que a marcação dos topos e fundos não é dessa maneira que o mercado, que a gente aprendeu com vários e vários mentores, mas sim da maneira adequada seria dessa maneira, de acordo com os estudos que está na descrição dessa aula para você dar uma revisada, beleza? Então aqui nós temos aí um parâmetro bastante importante, eu espero que vocês realmente entendam. Existem outros conceitos, porque este estudo aqui, você levando em consideração só este pequeno detalhe, eu te garanto aí que uns 70% você vai estar minimizando as suas perdas. Só observar isso. Porque se você vai perceber que a sua tendência está de alta, você vai buscar por compras e sinais para poder estar pensando em compra. Ao invés de pensar em compra quando a movimentação de fato está numa tendência de baixa, tá? E é o seguinte,
a gente sabe que os outros 30% se dá por outros tipos de conhecimento. Existe também alguns critérios de comportamento da ação do preço que ele vai na ideia de capturar aquela liquidez que foi construída, que ele acaba considerando outros pontos relevantes, mas que não é a ideia dessa aula, tá? Analisando aqui no gráfico, como que eu posso interpretar? A gente sabe que a nossa interpretação para identificar o movimento no gráfico, a tendência de alta é quando nós temos topos e fundos cada vez maiores que os anteriores, né? Se o preço faz um topo maior que o anterior, chamamos isso de uma tendência de alta, uma continuidade dessa movimentação. Beleza? A tendência de baixa nada mais é que os fundos e topos menores que anteriores, tá? Então, o fundo sempre mais baixo que o anterior se dá aí por uma movimentação de baixa. Beleza? Então, a gente tem que entender e sempre comparar, tá? E a gente tem que analisar os tempos gráficos diferentes. Como assim? Eu tenho que analisar o H4, H1, tenho que dar uma olhada no diário, tenho que dar uma olhada no M15, né? Tudo vai depender também em qual tempo gráfico que você quer, de fato, realizar suas entradas. Também isso acaba modificando bastante aí para ter mais relevância no seu dia a dia. Mas o que que a gente tem que entender? Que a parte principal é o seguinte: se eu tenho aqui num H4 que está numa tendência de alta, um H1 que está numa tendência de alta, um M15 que está numa tendência de alta e o M5 que está numa tendência de baixa, o que que eu posso entender aqui? Poxa, quando houver a quebra de estrutura do M5 para uma tendência de alta, ele vai conciliar com todas as outras tendências macros, ou seja, tempos gráficos maiores, e essa movimentação tende a ser o quê? Mais forte. Uma explosão do preço tende a ser mais forte, porque ele está alinhado junto com os topos e fundos dos tempos gráficos maiores para poder ter uma movimentação ainda mais forte. Então, por isso que quando a gente vai analisar, primeiro, opa, qual que é a minha tendência da H4, H1, M15, né? M5, M1, que o mercado está trabalhando? Para você parar e pensar, poxa, qual que seria o ideal para eu poder estar realizando a entrada, né? É claro que essas, por exemplo, a movimentação de M5, você consegue pegar uma movimentação, você consegue seguir ali o movimento, só que você tem que entender que o meu tipo de perfil para day trade, ele me permite, né, pegar essa posição e carregar até um determinado ponto. Nossa, eu quero carregar mais forte esse trade. Então, eu tenho que alinhar com tempos gráficos maiores, tá? Por exemplo, um swing trade, eu tenho que alinhar meu conceito com um tempo gráfico maior, tá entendendo? Então, isso, você pode entrar no M5, mesmo que as suas tendências de H4, H1, M15 esteja em alta. Mas você tem que entender que, às vezes, aquela movimentação que você está pegando de M5 ele pode não ser um movimento tão satisfatório como seria se todos eles estivessem alinhados, tá? E aí você não pode permitir que o teu ego deixe que esse movimento todo, devido ao fluxo não estar alinhado, te volta e te tira tudo. Aí depois você começa a se questionar, nossa, eu vim de um mês anterior com altos aceitos, mas esse mês parece que eu estou só errando. Às vezes você estava fazendo de uma maneira mais adequada, seguindo o fluxo, tudo alinhado anteriormente, que depois o fluxo ele mudou no intervalo menor, você buscou seguir apenas no intervalo menor, porém as suas entradas não ficaram satisfatórias, você não saiu, não fez parcial, né? Mas acabou devolvendo, justamente porque os fluxos não estão alinhados, tá? E o primeiro passo que a gente tem que entender é que, poxa, qual que é a tendência? Então, bora pegar aqui de baixo, aqui, ó. Vamos entender aqui um pouco esse conceito aqui. Vamos supor que eu quero pegar a partir desse ponto, tá?
Vamos pegar aqui. O preço ele está vindo. Pronto. Quem deu origem a essa movimentação aqui desse topo? Olha ele aqui, ó. Topo, fundo. Então, meu fundo principal está aqui, ó. Vamos colocar, trocar de cor. O preço, ele não veio e caiu. Então, tivemos um fundo menor que o anterior. Tudo bem. Então, nós tivemos a pequena movimentação de baixa. Beleza. Se o preço ele veio, subiu e caiu, o rompimento dele não foi aqui que rompeu este fundo aqui? Então, quem deu a origem, o topo que deu a origem a toda a construção para romper seu fundo principal foi este. Então, aqui nós tivemos a origem da movimentação de queda e o seu fundo principal. O fundo principal dele, então, ele passa a se tornar esse ponto. E aqui fica sendo meu fundo principal. A gente aprendeu que para que o preço ele continue a sua tendência de baixa, ele vai ter que formar um topo menor que o anterior. E depois ele tem que romper-se o fundo principal. Ele rompeu o fundo principal? Não rompeu. Porém, ele está no processo de consolidação aqui. Ele não rompeu nem o topo, nem o fundo. Aqui, neste caso, eu poderia estar pensando apenas em quê? Opa, nem venda, porque houve a perda do fundo principal. Ele veio e teve a sua explosão. Quem deu a origem a essa explosão de alta aqui, que rompeu-se o topo principal? Este fundo, tá? O preço ele veio largando-se um fundo maior e aí teve a sua movimentação. O preço rompeu aqui, ó, não rompeu seu topo, perdeu esse fundo. Ele é relevante para o mercado? Não é. Por quê? Porque o topo não foi renovado, ninguém rompeu. Para eu poder considerar este fundo, deveria ter ocorrido o rompimento do topo. Por isso que muitos acabam pegando, ele vem aqui bonitinho, né? Marca esse fundo aqui e acha que o mercado, na hora que perder aquilo, tá mudando a sua tendência. Só que o fundo principal dele ainda continua aqui. E foi o fundo que originou o rompimento do topo. E aí, quando ocorre de fato este rompimento, aqui que passa a ser o fundo principal. E aí o preço ele começa mais uma vez a se comportar. Topo, fundo, rompeu, rompeu, rompeu. Beleza, meus caros? Então a gente tem que aprender a identificar, tá? Que na maioria das vezes, por exemplo, a gente tinha aqui, ó, o seu topo principal, o preço ele veio construindo, mudou-se a movimentação, né? Então o preço ele veio, teve ali a sua construção e veio buscar a liquidez que estava aqui, tá? Tem outros estudos, que é a identificação desses pontos, né? Que a gente aprende bastante no estudo do Smart Money. Mas o conceito da ação do preço sempre é semelhante. Aqui você teria entrado vendido, porque você identificou a quebra de estrutura e teria pegado toda essa movimentação. Ok?
É isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você realmente tenha entendido e sabe como identificar os topos e fundos usando HH, HL, LH e LL para poder entender aí a identificação dos topos e fundos principais e entender a tendência do mercado. Beleza? Lembra-se de praticar bastante. Se tiverem dúvidas, deixe os seus comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Até a próxima, bons trades. E se quer fortalecer de uma outra maneira, com esse conteúdo de bastante valor, você pode estar aderindo. Qualquer coisa aqui está nessa descrição. Até mais.